Fala galera, beleza? Na aula de hoje veremos conversão de temperaturas. Antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu queria deixar um recado para vocês. Assinem o nosso canal no YouTube. Por quê? Porque só você se inscrevendo é que você vai ficar a par de todas as nossas atualizações, que são quase diárias. Quase todo dia você vai entrar no nosso canal, você vai encontrar um vídeo diferente, beleza? Bom, falando agora de conversão de temperaturas. A conversão de temperatura vai exigir um método diferente tanto da análise dimensional quanto da regra de 3. Ou seja, os métodos que nós aprendemos até agora não servem para conversão de temperatura. Por quê, gente? Porque nas conversões de temperatura não são utilizadas operações de multiplicação. Em conversão de temperaturas a gente vai ver um outro método, que vai ser o dessa telinha aqui. Bom, aqui embaixo a gente vai mostrar para vocês as duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Antes, eu queria deixar claro, vou dar um tratamento mais matemático. Esse tipo de matéria é mais vista em física, né? A gente vai abordá-la agora em matemática para não ficar aquela coisa, digamos que meio jogada, com aquela sensação de que, opa, ficou faltando ver, por exemplo, conversão de unidades. Então a gente vai abordar agora de leve esse tipo de assunto, e quando a gente entrar na física propriamente dita, a gente vai falar muito mais desse assunto aqui que na física se chama termometria, beleza? Então imagine a seguinte situação: você tem dois termômetros iguaizinhos, idênticos, são gêmeos, só que um termômetro está marcado em graus Celsius e o outro está marcado numa outra escala, graus Fahrenheit. Bom, esqueça as escalas, eu quero que você entenda o seguinte: se os dois termômetros são idênticos, iguais, você vai ter que concordar comigo que nas mesmas temperaturas eles vão ter que atingir as mesmas alturas. Por exemplo, qual que é a temperatura que atinge uma mistura de água e gelo em equilíbrio? Atinge na escala Celsius 0 graus e na Fahrenheit 32. Beleza? A temperatura de fusão do gelo 0 graus na escala Celsius e 32 graus na escala Fahrenheit. Qual que é a temperatura de ebulição da água? Na escala Celsius, 100 graus. Na escala Fahrenheit, 212. Isso você já deve ter visto, várias vezes. Ou seja, se você tiver dois termômetros idênticos, iguaizinhos, que só mudam a escala, eles vão ter que atingir as mesmas alturas para as mesmas temperaturas. Normal, né, gente? Se os dois termômetros são idênticos, o líquido que vai ter dentro deles vai ser o mesmo. Conforme o aumento da temperatura, eles vão ter a mesma dilatação. Então é natural que, quanto maior a temperatura, maior vai ser a altura do líquido dentro do termômetro a ser atingida. Beleza? Bom, disso a gente pode ter uma equivalência. Qual vai ser a equivalência? A gente pode montar a seguinte regrinha. Imagina uma temperatura qualquer, aqui no meio. Podia ser em outro lugar, mas no meio fica mais fácil de entender. Tem uma temperatura, Celsius, que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que essa mesma temperatura vai ter a mesma altura no termômetro Fahrenheit, conforme a gente acabou de entender. Beleza? Disso, a gente tem a seguinte equivalência. Se eu pegar o C menos o zero sobre 100 menos zero, é a mesma coisa que eu pegar a Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Ou seja, esse menos esse está para esse menos esse, assim como esse pequenininho menos esse está para esse menos esse, que é o que a gente representa aqui, ó. C menos 0 está para 100 sobre 0, 100 sobre 0, assim como F menos 32, ou seja, a temperatura qualquer, Fahrenheit, menos 32, está para 212 menos 32. Beleza? Deu para sacar por que a gente pode montar essa equivalência? Disso, pessoal, eu posso fazer o seguinte: 100 menos 0 vai dar C, 100 menos 0 vai dar 100, F menos 32 vai dar F menos 32 mesmo, e 212 menos 32 vai dar 180. Então ficou C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Eu posso dividir os dois lados dessa equação por 20, concorda? 100 dividido por 20 vai dar 5. E 180 dividido por 20, vai dar 9, correto? Dividir os dois lados por 20, 100 por 20 dá 5, 180 por 20 vai dar 9. Então ficou o que? C sobre 5 é a mesma coisa aqui.
F menos 32 sobre 9. Ótimo, como é que eu uso isso? Vamos supor que a pergunta seja: quero converter 40 graus Celsius em Fahrenheit. Beleza, 40 graus Celsius, então onde está o C, você coloca 40. E aí é só resolver uma equaçãozinha de primeiro grau. Então você entendeu como que a gente faz para montar uma relação entre duas escalas diferentes. E se fosse Celsius e, por exemplo, a escala Kelvin, desde que eu tenha 2 pontos para a mesma temperatura, eu posso fazer sempre a mesma equivalência. Beleza? Então é isso, gente. Acabamos de concluir, então, a nossa aula de conversão de unidades.